Queridos, eu quero continuar essa série de mensagens que nós temos conversado sobre o propósito. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria o Espírito Santo e o propósito. Queridos, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Posso ouvir um amém? Como nós temos conversado, queridos, a salvação, ela não é o fim da nossa caminhada. A salvação, ela é a porta de início de uma nova vida. Posso ouvir um amém? A salvação, ela não é o fim, queridos. A salvação, ela é a porta de entrada para uma nova vida. Quando nós somos salvos, queridos, quando nós entramos nessa nova vida pela porta da salvação, queridos, nós começamos a viver o reino de Deus. Nós começamos a manifestar a vontade de Deus sobre a face da terra. A salvação, então, ela é o início de uma nova vida. E nessa vida, eu e você somos desafiados a manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Nós entramos nessa nova vida e somos desafiados a manifestar esse reino de Deus sobre a face da terra. Olha o que João, capítulo 14, do versículo 15 ao 19, a palavra de Deus nos fala. Presta atenção aqui. Palavras do Senhor Jesus. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei, algumas traduções vão falar, eu rogarei ao Pai. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês, e estará em vocês, e está em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Palavras do Senhor Jesus, queridos. Aqui nós vemos a promessa, queridos, do Espírito Santo. Jesus conclui a sua obra redentora, queridos, e Ele faz uma promessa para todos aqueles que crerem. A salvação chega aos que creem, mas não é o fim. Existe uma promessa do Espírito Santo. Existe a promessa de um derramar, existe a promessa de um Consolador. É o início de uma nova vida. Quando nós falamos da salvação, ela é o início dessa nova vida. E muitas vezes, queridos, discutimos os mecanismos de salvação. E gastamos muito tempo, queridos, investimos muito tempo nisso, discutindo os mecanismos da salvação. Se há uma responsabilidade humana ou não, como que a fé salvífica nasce no coração do homem, e temos livros e livros e mais livros discutindo sobre isso. No campo teológico, nós gastamos muito tempo discutindo o mecanismo da salvação, como que a salvação chega no coração do ser humano, e nós vivemos muito tempo nisso. É importante, queridos, foi o motor primário da reforma, mas a salvação, ela não é o fim, é o início de uma nova vida, onde glorificamos a Jesus, vivendo nessa nova vida, onde vivemos para a glória de Deus. Muitas vezes, queridos, associamos o glorificar a Deus à obra da salvação e focamos na salvação. Só que a salvação, ela é importante, mas não é o fim. Posso ouvir um amém? Porque nós glorificamos a Jesus como? Na nova vida que recebemos dele, vivendo para a glória de Deus. Quer bebais, quer comais, fazer tudo para a glória de Deus. Queridos, comer e beber são coisas primárias. Se nas coisas primárias eu e você somos desafiados a fazer para a glória de Deus, quanto mais as outras coisas. Quer tomar banho, quer fazer comida, criar filhos, trabalhar, aleluia, trabalhamos para a glória de Deus. Fala um amém aí, crente.
Olha o que João capítulo 14, versículo 16 nos fala. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Eu rogarei, queridos, Jesus morre, ressuscita, tem várias aparições durante 40 dias, Ele aparece aos seus discípulos, e Ele faz essa promessa: eu enviarei outro Consolador. Olha o que Atos capítulo 1, versículo do 3 ao 4 nos fala. Depois de ter padecido, depois de ter morrido e ressuscitado, Jesus apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Ele confirma a promessa. Repete assim comigo para você não dormir: promessa. Ele confirma a promessa, queridos. Cristo sobe aos céus, mais uma vez os céus estão completos. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, Ele é assunto aos céus, queridos, e Ele ora diante do Pai. Os céus estão completos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Jesus roga ao Pai: envia-lhes o Espírito Santo. Ele ora por mim e por você, nas regiões celestiais, orando por nós, para que o Espírito seja derramado sobre as nossas vidas. É a promessa, queridos, de um novo Consolador. Mais uma vez Jesus roga ao Pai, e por 10 dias Jesus roga ao Pai: envia-lhes o Consolador. E no dia do Pentecostes, queridos, 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre 120 homens e mulheres que estão reunidos em oração. Ali nasce a igreja de Cristo, com um derramar poderoso do Espírito Santo. Essa palavra, queridos, Consolador, queridos, é essa palavra aqui, ó, Paracletos. Paracletos, chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que peleia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Esse é o nosso Paracletos, queridos, é o nosso Consolador, queridos. Deixa eu te dar uma boa notícia: nessa nova vida, nesse propósito que você vive, nessa nova vida em Cristo Jesus, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu e você temos um Paracletos, temos um Consolador que nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra Paracletos, queridos, é a mesma palavra de 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, quando fala que Cristo é o nosso advogado. É aquele que peleia, luta por mim e por você. Eu gostaria de falar um pouco, nessa manhã, queridos, sobre o ministério do Espírito Santo, no propósito individual e coletivo de cada um de nós. Eu não quero encerrar o assunto, queridos, mas eu quero conversar um pouquinho sobre as ações do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero trazer uma visão geral da ação do Espírito Santo em nós, e nós não podemos esquecer do ministério do Espírito Santo. Queridos, no Antigo Testamento, quem se manifestava? Deus Pai, sim ou não? O que os homens fizeram? O rejeitaram. Na transição, queridos, do antigo para o novo, se manifesta o Filho. Jesus se fez carne. E o que os homens fizeram? O rejeitaram. Na dispensação da graça que eu e você vivemos, quem é Deus presente sobre a face da terra? O Espírito Santo. E nós podemos correr o risco de desprezar a sua ação. João capítulo 14, versículo 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vocês os conhecem porque Ele habita com vocês e está em vocês. O Espírito da verdade. Queridos, em uma sociedade pós-moderna, aonde não existem verdades absolutas,
aonde tudo é plástico, tudo é líquido, não tem solidez nenhuma, queridos. Aonde nós olhamos ao nosso redor, queridos, as pessoas lutam contra verdades absolutas, queridos. Nós carregamos o espírito da verdade. Queridos, verdades absolutas existem. Fala um amém aí. E pode ter certeza que seremos perseguidos pelas verdades absolutas que nós acreditamos. Verdades absolutas existem. Por quê? Por que esse mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque não o vê. Mas eu e você, nós vemos a ação desse Espírito na minha e na sua vida. Nós vemos as transformações. Você lembra quem você era sem Cristo Jesus, sim ou não? Se você permaneceu no caminho, se você permitiu ser liberto, se você permitiu conhecer a esse Espírito, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você permitiu, hoje quando você olha para trás, você já não se reconhece mais, porque você é uma nova criatura. Você vê a ação desse Espírito em você. Nas lutas e dificuldades que você olhou na sua vida e falou, disso eu não passo, com a ação do Espírito Santo, você venceu. Sim ou não? Quantas situações que você falou, dessa aqui eu não passo, vou morrer. Morreu? Não, está aqui gordo, bonito, corado. Venceu. Pela ação do Espírito Santo na sua vida. Por isso que você consegue glorificar a Deus, porque você reconhece e vê essa ação na sua vida. Por que eles não podem ver? Porque não o conhecem. Mas eu e você, nós o conhecemos. E esse conhecimento, preste atenção aqui em mim, esse conhecimento é um conhecimento íntimo. É um conhecimento íntimo, não só um conhecimento intelectual. Nenhum período de racionalização e discursos racionais, de se impressionar com a oratória de pessoas em rede social, nós corremos o risco de intelectualizar o Evangelho e achar que a ação do Evangelho nas nossas vidas é através de um conhecimento racional, e não é. O conhecimento de Deus é um conhecimento íntimo, o racional faz parte, mas não é o processo. O processo racional, de conhecimento racional e lógico, ele faz parte, queridos, mas não é o processo, passa longe de ser o processo. O processo do conhecer a Deus é um conhecimento íntimo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e nós nos relacionamos com ele. Conheço pessoas, queridos, que conhecem a Bíblia muito mais do que todos nós, talvez juntos aqui, e não manifestam a Cristo. Por quê? Porque não tem um conhecimento relacional e íntimo. Consegue me entender, sim ou não? É um conhecimento íntimo. Por quê? Porque ele habita em vocês e está em vocês. Ele habita em nós, queridos. O Espírito Santo está sobre nós, ele está em nós e ele é por nós. Essa ação dele, queridos, nas nossas vidas é um conhecimento íntimo, eu nele e ele em mim. O texto de João continua, João capítulo 14, versículo 18. E não deixareis que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Sem a sua ação, sem a ação do Espírito Santo em nós, queridos, nós lutamos com o espírito de orfandade, com o sentimento de estarmos órfãos. Mas com a ação do Espírito Santo, nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Nós não éramos filhos e agora nós somos filhos de Deus. Sim ou não? Nós não éramos, agora somos. Nós temos um pai e um bom pai.
Esse Espírito, ele atua com o Espírito, como um Espírito de adoção. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo do 15 ao 17 nos fala. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Preste muita atenção aqui em mim. Queridos, nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos e dos nossos pensamentos, mas nós somos filhos, porque nós recebemos o espírito de adoção, ao qual clama: Abba, Pai. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos. Nós não somos mais escravos. Esse espírito, o espírito de adoção, é uma das facetas do Espírito Santo, que testifica ou confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essa ação, esse ministério que rompe com o espírito de orfandade. Preste atenção aqui em mim. Muitos de nós, queridos, nós lutamos contra esse espírito de orfandade, o espírito que vive dizendo a nós, nos atormentando, queridos, dizendo assim: se vire sozinho, se você não fizer por você, ninguém vai fazer, cada um por si, Deus por todos. Esse espírito de orfandade, ele atormenta os nossos corações, dizendo que nós estamos sozinhos. Se vire, você está sozinho nesse mundo, você precisa se virar. Se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Não sei você, mas eu fui atormentado por anos com esses pensamentos. Isso são traços do espírito de orfandade. Pastor, mas a gente não tem que fazer, a gente não tem que se virar, a gente não tem que trabalhar. Sim, queridos. Só que se você viver trabalhando porque você tem medo, e medo de falta, medo porque você tem que se virar, porque você tem que fazer, se ninguém fizer por você, você vai trazer essa mentalidade para dentro da igreja, para dentro do reino de Deus, e você vai tentar pensar que você tem que fazer por merecer, e que se você não fizer, e quando você começar a fazer, você vai começar a acusar os outros que não fazem, e vai virar um crente moralista. Consegue me entender, sim ou não? Pastor, trabalhar não é bom? É, queridos, mas até na nossa santidade existe pecado, como Spurgeon falava. Se você está trabalhando não para a glória de Deus, mas você está trabalhando porque você tem que se virar, você tem que fazer o teu, você tem que, e não é para a glória de Deus. Sim ou não? Isso são traços desse espírito de orfandade que nos amarra, que tenta nos prender, que nos acusa, que nos atormenta todos os dias. Mas eu e você temos um bom Pai. Você não faz, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você faz porque você tem um bom Pai. E aqui, a ordem dos cavalos altera a equação. Eu não faço porque se eu não fizer ninguém vai fazer por mim. Eu faço porque eu tenho um bom Pai. E quando eu faço para a glória dele. João capítulo 5, versículo 19, continuando o texto. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Por que você trabalha?
Porque se ninguém vai fazer, se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque você está tentando ganhar a vida. Não deveríamos tentar ganhar a nossa vida, queridos, nós deveríamos tentar perder a nossa vida de uma vez. Nós não fazemos por isso, trabalhamos porque nós vemos o nosso pai trabalhar, fazemos porque nós vemos o nosso pai. E como que nós vemos, queridos? Não tem a ver com visões místicas, nós vemos através da sua palavra. Como que nós conhecemos o Pai? Através da sua palavra. Se o Pai trabalha, eu e você trabalhamos porque vemos isso através da sua palavra, e nós trabalhamos por causa disso. E trabalhamos para a glória de Deus. Sim ou não? É pelo Espírito, queridos, que cumprimos a nossa missão. É pelo Espírito que vamos ser como Jesus e servir como Jesus, lembrando sempre que o servir é reflexo do ser, e somos transformados pela ação desse Espírito em nossas vidas. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo do 12 ao 14 nos fala. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Presta atenção aqui um pouquinho, queridos. Romanos capítulo 8, ele é o ápice da carta aos Romanos. É o ápice, queridos. Onde Paulo apresenta a ação do Espírito Santo. Paulo vem conversando, fazendo a sua teologia, falando da justificação pela fé. E quando ele chega no capítulo 8, queridos, ele apresenta a ação do Espírito Santo. Onde Paulo une a justificação com a santificação. Até o capítulo 7 ele vem falando sobre a justificação pela fé. Depois ele une no capítulo 8 a santificação, que é o caminhar da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que é essa nossa missão, aonde ele junta isso, a justificação, queridos, ela é um ato de graça nas nossas vidas. Só que a santificação é um ato do Espírito Santo, onde nós cooperamos com ela. Quando nós olhamos para esse contexto, nós entendemos que Romanos capítulo 8 é como um bálsamo nas nossas vidas. Paulo vai falando sobre isso e nos encaminha ao Espírito Santo, aquele que nos guia, ou aquele que tem a possibilidade de nos guiar quando nos rendemos a Ele. E ele começa falando que nós não somos devedores da carne, e não somos mais obrigados a viver segundo a carne. Queridos, posso te dar uma boa notícia? Sim ou não? Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você não é devedor da carne. Você não deve mais nada pela carne. Por quê? Porque se vocês vivem segundo a carne, vocês vão caminhar para a morte. Mas nós não vivemos segundo a carne. E nós estamos caminhando para a vida e paz. Se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente vocês viverão. Pelo Espírito, queridos. Não é pela autodisciplina, não é por regras rígidas, não é pela força do seu braço, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito. Quantas vezes você fez aquelas listas de final de ano? Não, esse ano eu vou fazer academia, eu vou fazer dieta, eu vou fazer... Nossa, eu atendia muito aluno na época de janeiro, assim, queridos. Vinha muito aluno para academia, muito mesmo. Ficavam, no máximo, a maioria 3 semanas, 4. Os mais persistentes, 1 mês. E pagavam o plano anual. Nem pela força do ódio os caras não viam. De ter gastado 1 ano de academia e não ir. Queridos, a nossa caminhada com Deus não é pela autodisciplina. Quantos crentes estão frustrados porque, eu não consigo. Queridos, é pelo Espírito. Não é nem por força, nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos, mas sim pelo meu Espírito.
O Senhor dos Exércitos, queridos, é uma contradição, parece. Diz que não é por força nem por violência. É pelo Espírito, queridos. Mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Se pelo Espírito, quando somos convencidos pelo Espírito Santo, eu e você mortificamos ou colocamos à morte, queridos, as ações do nosso corpo, nós encontramos vida. Crucificarmos os feitos do corpo, nós vamos viver, vamos experimentar vida e vida em abundância. Olha o que o verso 14 de Romanos 8 nos fala. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, esse é o resumo da maturidade cristã. Queridos, o resumo de uma pessoa madura, queridos, é ser guiado pelo Espírito. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado, queridos, é obedecer às ações do Espírito nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele inicia uma ação, e eu e você respondemos essa ação, e assim nós vamos sendo transformados, e participamos dessa transformação, participamos da santificação. Queridos, estamos caminhando a nossa vida, sim ou não? Nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós, agora nós temos uma nova vida, mas como vivemos essa nossa vida? Nós vamos caminhando, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no nosso lavar a louça, criar os filhos, cuidar da casa, nós estamos vivendo uma vida normal e natural, o cotidiano, queridos. A vida com Deus, queridos, é uma vida ordinária. Fala um amém aí. Porque a gente sempre espera o extraordinário, mas a vida com Deus é uma vida ordinária, de lavar louça, criar filho, ir para a escola, estudar, fazer, comprar e vender. Nisso que nós estamos vivendo, há uma ação do Espírito Santo nos guiando. Queridos, quando o teu chefe pisa na bola com você, que você fala assim, vontade de matar essa praga, não acontece com você, sim ou não? Acontece ou não acontece? Tira a máscara de crente agora, acontece ou não acontece? Teu professor pega no pé, teu pai te chama atenção, algo que acontece que você não gosta. Você se ira, queridos, mas existe uma voz dentro de você, dizendo perdoa, se inclina, faça. Existe uma voz, existe uma direção, existe um guiar. E no ordinário, queridos, nós vamos sendo guiados por Deus. Ele não nos deixou órfãos. Você já se feriu, sim ou não? Já se magoou com a igreja, com o teu chefe? Sim ou não? Você sabe que você se magoou porque você não ouviu a voz. Você sabe. No fundo, queridos, existia uma voz falando, você está caminhando para o lado errado. Só que você, pouco orgulhoso do jeito que você é, você falou, eu vou fazer do meu jeito. E se você está ofendido, é porque você não está ouvindo a voz. Sim ou não? Nós vamos sendo guiados, queridos. É que a gente espera que um anjo apareça para nós e fale assim, perdoe o irmão. Queridos, é um guiar, queridos. É um trabalhar, ele está nos direcionando. Só que eu e você participamos disso. Nós podemos dizer sim ou não. Nós podemos fazer do jeito dele, ou nós podemos fazer do nosso jeito. Quantas vezes você fez do teu jeito e você falou, cara, por que eu fiz isso, cara? Daí o que acontece? Você está lá na fila, né? Caminhando para as promessas de Deus, né? Você pisa na bola, queridos, você não ouve a voz, o que acontece? Você vai lá para o final da fila, volta lá de novo lá, e daí vai caminhando. Sim ou não? Quando nós somos guiados, queridos, nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, Ele vai santificando as nossas vidas, Ele vai trabalhando o nosso caráter. Muito se fala sobre santificação da igreja, queridos. O que é santificação de forma simples? Santificação é ser guiado pelo Espírito, é permitir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é permitir que Ele permeie o nosso coração de amor para que a gente possa amar o próximo, é permitir que Ele permeie o nosso coração de amor para que a gente possa perdoar, é permitir que Ele permeie o nosso coração de amor para que a gente possa amar a igreja.
E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A autodisciplina, queridos, que é bom, tem seu lugar. A autodisciplina é bom, queridos, para você treinar, para você cuidar do seu corpinho. A autodisciplina é bom, queridos. A autodisciplina é bom nos estudos, no trabalho, para você pagar as contas em dia. Sim ou não? Ela é boa, ela tem o seu lugar, mas ela não transforma o homem interior. Ela não transforma o homem interior. Só trabalha os aspectos exteriores. A ação do Espírito Santo, queridos, é de dentro para fora, onde permitimos essa ação do ministério do Espírito Santo em nossas vidas, e somos transformados dia a dia à imagem de Cristo Jesus. É esse convencer diário no nosso cotidiano, na nossa vida. Olha o que Colossenses, queridos, capítulo 2, do versículo 20 ao 23 nos fala. Presta atenção aqui. Colossenses 2, capítulo 20, do 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo, não toque nisto, não coma disto, não pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao provarem em culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento áspero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Algumas traduções vão falar contra a sensualidade. Não tem valor algum. Isso é o resumo, queridos, de uma tentativa de viver uma vida cristã sem o Espírito, sem a ação do Espírito Santo. Formamos um conjunto de regras e doutrinas de homens, queridos, colocamos no nosso corpo uma autodisciplina, mas isso não tem valor algum na luta contra a inclinação da carne ou contra a sensualidade. Nos enchemos de regras, vivemos cheios de regras, achando que são as regras, e acabamos caindo, sempre na mesma coisa. Consegue me entender, sim ou não? Uma vez me deram uma boa ideia, não sei se eu falei isso para vocês, mas se eu falei, me perdoem, vou repetir. Uma vez me deram uma boa ideia lá em Vitimarsum, falaram: pastor, você tem que pregar sobre os 10 mandamentos, porque se você pregar sobre os 10 mandamentos, você falar, as pessoas não vão pecar mais. Eu falei: meu irmão, se fosse tão fácil, eu escrevia aqui na parede os 10 mandamentos, falava: ó povo, lê isso aqui, ó, e não façam isso, e daí está tudo certo, dispensava o povo, irmão. Não são, a lei não transforma. Sim ou não? Ela não transforma, queridos. Ela só muda os aspectos exteriores. Jesus dá um passo a mais. A lei falava: se você não cometa adultério. Jesus fala o quê? Se você olhar para uma mulher com olhos impuros, você já cometeu adultério. Por quê? Porque a ideia de Cristo era mudar o interior dos homens. E nessa mudança interior, queridos, nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque não são regras. Porque tem gente que vai fazer o certo com a intenção errada e vai ser errado. Porque Deus está interessado na intenção dos nossos corações, e a intenção do coração é transformada através da ação do Espírito Santo. Você sabia que você pode fazer o certo com a intenção errada e vai ser errado? Você pode orar, queridos, para que os outros falem que você ora bonito, queridos, a intenção errada vai ser errado. Orar é bom? Tem que orar? Tem. Mas você pode ministrar louvor com a intenção errada, sim ou não? E você está aqui bonito, cantando, e é errado. Está fazendo certo com a intenção errada e vai ser errado. Queridos, eu me converti em uma sala de aula, no Erasto Gettner, na 4ª série, com um professor Carlos, o nome dele. Me converti com ele. Nesse processo, minha mãe entrou num grupo de oração das mulheres menonitas, lá o grupo Ana. Eu não sei que bolo que era ação de Deus. Eu sei que todos nós caímos na igreja, viemos para cá.
uma ação sobrenatural, me batizei em 1995, chegou um período da igreja, do tempo, queridos, que eu saí da igreja, saí mesmo, mas mesmo que eu tenha saído da igreja, eu tinha certeza da minha salvação, eu falava assim, eu estou salvo, eu conheço Jesus, só que eu cheguei a uma conclusão, queridos, assim, no auge da minha sabedoria, dos meus 15, 16 anos, assim, que eu achava que todo mundo acha que sabe tudo, né? No auge do conhecimento de todas as coisas, eu cheguei à conclusão, queridos, que não era possível viver uma vida cristã. Achava que o povo da igreja era tudo falso, tudo mentiroso. Queridos, eu tinha um conhecimento básico da Bíblia, eu falava, é impossível viver isso. Uma vez, compartilhando um testemunho com um cara que trabalhava comigo, eu falei assim, ó, a Bíblia fala... Ele perguntou coisas sobre mentir, é errado mentir? Eu falei, é errado, cara, a Bíblia nos orienta a falar a verdade. Ele falou, é impossível viver uma vida sem mentir. Errado ele não está, é impossível viver uma vida sem Cristo, falando a verdade, nós precisamos de Cristo para a gente falar, sim ou não? Foi essa a conclusão que eu cheguei, queridos. Eu falei, é impossível viver vida de crente, é impossível, esses crentes são tudo mentirosos, é impossível viver essa vida, é impossível. Em 2003, queridos, eu fui para o encontro face a face com Deus. Quando eu estava indo para o encontro, até o Thomas que falou comigo, ele falou, você tem talvez a lembrança da igreja lá, da igreja que a gente congregava, a igreja mudou bastante, cuidado para você não se escandalizar, tem umas coisas que acontecem diferentes lá, e não sei o quê. Tá, beleza, fui para o encontro. Fiz o pré-encontro dentro do ônibus, queridos, porque eu não tinha feito, me jogaram no encontro lá, ainda bem que deu certo, me jogaram no encontro lá. Eu sei que eu cheguei em casa da metalúrgica, era 4 horas da tarde, meu irmão estava lá e me trouxe para a igreja. Eu fiquei esperando das 4 até da hora porque uma vez eu disse que ia, daí eu falei, já volto, volta nada, sumi. Enfim, caí no encontro, queridos. No encontro, queridos, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aquilo ali mudou a minha vida. Eu creio de todo o coração, queridos, que o batismo com o Espírito Santo transforma a vida de uma pessoa. Queridos, a partir daquele dia, queridos, eu entendi, queridos, e falei, a minha vida vai mudar. E eu entendi, queridos, e comecei a perceber a ação do Espírito Santo na minha vida. Quando eu fui para o encontro, queridos, que eu voltei para o encontro, dentro de mim, queridos, eu falava assim, nós podemos mudar o mundo. Diante de Deus, queridos, que eu saí com a perspectiva, nós podemos mudar o mundo. Se a gente fizer encontro, tocar pessoas, nós mudamos o mundo. E o que eu fui percebendo? Que é possível nós mudarmos o mundo ao nosso redor, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu comecei a perceber, queridos, e ganhar meus amigos para Jesus. Pessoas que eu nunca imaginei se converter, começaram a se converter. Pessoas foram sendo tocadas, queridos. Por quê? Porque eu acreditava na ação do Espírito Santo. Consegue me entender? Permitirmos essa ação, queridos, nós seremos transformados dia a dia. Pastor, você acredita ainda que o mundo pode ser mudado? Não, queridos, na minha teologia não, mas eu acredito que o mundo ao nosso redor pode ser mudado. Eu acredito, queridos, que cada um de nós, queridos, carrega algo que transforma as pessoas ao nosso redor. É essa ação do Espírito Santo, queridos. Olha o que Atos capítulo 1, versículo do 3 ao 5 nos fala. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Repete comigo assim: promessa. A promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Por isso que eu e você
precisamos de uma experiência com o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos, queridos, dessa experiência de sermos batizados com o Espírito Santo. Quando nós falamos de experiências, queridos, algumas pessoas se arrepiam, mas a experiência é extremamente necessária na caminhada cristã. Eu e você precisamos dessas experiências. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. É uma necessidade, queridos, para onde o mundo tem caminhado. Eu e você necessitamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para a nossa fé permanecer firme. Nós necessitamos, queridos. Nós precisamos disso. Jonathan Edwards, queridos, um avivalista de 1700, ele falava assim: eu posso te dizer a respeito da doçura do mel, eu posso falar sobre o favo de mel, eu posso dizer quão doce e agradável é o mel, só que você só vai saber quando você experimentar o mel. E nós precisamos experimentar o agir do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele fez a promessa, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão poder, dunamis. A palavra poder que diz é dunamis, é poder de dinamite, poder de explosão. É como se fosse TNT, você colocar TNT nesse palco aqui, acender e explodir. Aquela explosão que eles faz você nunca mais voltar ao estado original. É esse poder explosivo, queridos, que transforma as nossas vidas. Antes eu achava, queridos, que o poder de Deus era só girar, rodar, babar. Queridos, isso é importante, é experiência, precisamos, mas esse poder nos torna em testemunhas de Cristo, a ponto de darmos as nossas vidas pelo Evangelho. Por isso que é necessário para esse tempo, queridos. Poder de mudança para quê? Para sermos testemunhas de Jesus, não para sermos evangélicos. É poder para sermos testemunhas de Jesus. Não é um poder para cumprir regras, queridos, é o poder para vivermos uma vida no Espírito, poder para sermos transformados de fé em fé e de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, queridos. Precisamos desse empoderamento, senão nós só vamos viver uma religião, vamos ser boa gente, queridos, mas não vamos ser transformados. Sim ou não? Nós precisamos disso. Olha o que Salmo, queridos, capítulo 78, versículo 41 nos fala. No contexto desse salmo, ele está falando do povo, queridos, que foi tirado do Egito. O povo que foi feito as promessas, a promessa de entrar na terra prometida. E olha o que o autor aos Salmos fala. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o santo de Israel. Eu e você podemos limitar a Deus nas nossas vidas, através da nossa incredulidade, através quando fechamos os nossos ouvidos ao falar de Deus, nós podemos limitar a Ele. A boa notícia, queridos, é que Deus é ilimitado. Falam amém aí. Ele é ilimitado. A ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ela é ilimitada. O projeto de Deus, quando nós falamos do propósito de Deus para mim e para a sua vida, é muito maior do que nós. São coisas impossíveis de realizar com a força do braço. Sempre foi assim ao longo da história. Sempre foi assim. Quando Deus te dá uma visão, quando Deus te dá algo para viver, queridos, é muito maior do que você. E você pode limitar a Deus dizendo assim, não vai dar. Ou você pode exercer a fé e falar, vai dar certo. As coisas vão acontecer. Consegue me entender, sim ou não? O ministério do Espírito Santo é esse ministério, queridos, que nos leva, que nos conduz, aonde eu e você somos desafiados a não limitar a Deus.
de a gente viver o sobrenatural. Olha o que é Atos capítulo 7, versículo 51, e eu encerro com esse texto. Olha que interessante. Homens teimosos, incircuncisos de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Vocês resistem. Essa palavra tem a ver até com resistência elétrica. Eu e você podemos resistir à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós podemos limitar, queridos. E nós não podemos repetir a história. Eu e você não vamos resistir ao Espírito Santo. Quando Ele nos direcionar, quando Ele falar conosco, eu e você não vamos resistir. Nós vamos se inclinar para Ele e viver aquilo que Ele tem separado para a minha e para a sua vida. O ministério do Espírito Santo, no propósito de Deus nas nossas vidas é esse, queridos. Nos direcionar no caminho. E muitas vezes nesse caminho Ele vai nos esticar. Nos esticar, esticar, esticar. Parece que Deus às vezes pega a gente como elástico, querido, sabe? Estica, 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 estica. Quando você acha assim, vai arrebentar, vai arrebentar, vai arrebentar. Não vai dar, de repente Ele solta e você vai longe. Mas Ele vai esticar. Por isso, queridos, nesses dias nós precisamos dessa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos. Gostaria de chamar a equipe de louvor.